Rádio. Assista a Rádio Bandeirantes Campinas no YouTube. Jornalismo e esporte da sua cidade ao vivo e as transmissões de Ponte Preta e Guarani. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Inscreva-se em nosso canal, ative as notificações e acompanhe a Rádio Bandeirantes onde você estiver. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. 10 horas da manhã, 1 minuto, 10 e 1. Muito bom dia, uma ótima quarta-feira a você que está na Rádio Bandeirantes Campinas. Você que até agora ficou com o Jornal Gente, um giro da informação pelo Brasil e pelo mundo, com muito da cobertura da eleição norte-americana. Nós vamos tratar sobre o assunto também, mas priorizando o que é notícia aqui pertinho da gente, na região metropolitana de Campinas, no nosso interior de São Paulo. Sempre atentos às principais informações em todo mundo e a repercussão da vitória de Donald Trump, eleito presidente dos Estados Unidos pela segunda vez para os próximos 4 anos. E a sua participação, a sua opinião, você que está louco para comentar sobre a eleição norte-americana, pode participar conosco. WhatsApp liberado a partir de agora, o 19 97102 1493, 97102 1493. A nossa programação você confere nas mais diferentes plataformas do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Muito bom dia a você que está com a gente em FM 85.7. Uma ótima quarta-feira para você que nos acompanha pelo aplicativo Bandplay, com todas as rádios do Grupo Bandeirantes na palma da sua mão. Uma ótima quarta, um bom dia para quem está conosco pelo portal bandmulti.com.br. Transmissão já iniciada também no nosso canal do YouTube, o Rádio com Imagens em youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, para você acompanhar os bastidores do nosso Manhã Bandeirantes, direto dos nossos estúdios, dentro do Complexo de Comunicação João Jorge Saad, aqui no Jardim São Gabriel, em Campinas, limite praticamente com a cidade de Valinhos. E aqui dos nossos estúdios, você que está conosco no YouTube, vê a nossa equipe técnica já postos com o Roaldi Júnior na mesa de som, o Danilo Capucci na central técnica e a coordenação do Gil Kleber. O nosso canal de vídeos do YouTube também é um espaço para você se manifestar, trazer a sua opinião, a sua participação. É só se inscrever e fazer parte da nossa comunidade, chegando a quase 45 mil inscritos. Tá inscrito? Fazendo ali o login, estando você conectado com a sua conta no YouTube, você pode também participar desse nosso chat ao vivo, desse espaço destinado para você da Rádio Bandeirantes Campinas. Agora são 10 horas e 3 minutos. A quarta-feira hoje promete ser de céu nublado com alguma possibilidade de chuva, mas já com uma mudança, segundo a Defesa Civil, em relação à previsão dos últimos dias. Se antes a expectativa de chuva era só para sábado e domingo, ela foi antecipada e tem previsão de temporal para a região metropolitana de Campinas a partir de amanhã, quinta-feira. Já devemos ter chuvas mais intensas. Neste momento chove em alguns trechos do interior de São Paulo, em alguns pontos por onde passam rodovias que cortam o nosso estado. Isso exige uma atenção redobrada de quem está ao volante também. Mas para hoje, enquanto nesta manhã 10h04 os termômetros do CEPAGRE marcam 26 graus, a máxima não deve passar muito disso não. 27, 28 graus devemos registrar nesta quarta-feira, num dia em que as nuvens que estão sobre a nossa região, de certa forma, seguram um pouco também as mudanças climáticas, pelo menos para hoje.
Previsão para os próximos dias é de tempo instável, chuva fraca a moderada, ganhando força entre quinta e sexta-feira e aumentando a chance de temporais próximo ao final de semana. Nas últimas horas já tivemos chuvas registradas, inclusive em Campinas. O maior volume no interior de São Paulo foi na cidade de Sorocaba. 7 horas de terça-feira, entre 7 horas da terça-feira e 7 horas da manhã de quarta, o índice de 116 milímetros. É muita água. Intervalo relativamente curto para uma precipitação que era esperada para cair ao longo dos dias e não necessariamente num único dia ou num período de 24 horas. A cidade de Sorocaba registra um aumento no nível do rio, chegou a ficar 1,30 m acima do normal, está baixando neste momento, mas ainda 60 centímetros acima do que é considerado normal, segundo a Prefeitura de Sorocaba. Por essas chuvas, na madrugada principalmente, foram registrados alguns alagamentos em ruas importantes, em bairros como Herbert de Souza, queda de árvore no Jardim Americano e outros problemas acumulados no município. A Defesa Civil faz um monitoramento do acumulado das chuvas e em Campinas, nas últimas horas, a chuva acumulada, segundo a medição feita no Jardim das Bandeiras, é de 51 milímetros. Não é nada fora do normal, ainda mais para esse período primavera, esperando a chegada do verão, mas é uma chuva que, se não tiver o acompanhamento da Defesa Civil, pode trazer alguns problemas na cidade. Outros municípios aqui do nosso interior que registraram chuvas até mais fortes do que Campinas, Porto Feliz, a cidade de Itu, também na região ali de Sorocaba, e Itupeva, no Parque dos Cafezais, uma chuva também mais forte do que Campinas. Outros municípios também com uma precipitação acima do que estava esperado, mas nada para trazer grandes problemas. Caso, por exemplo, de Jundiaí, com 30 milímetros de chuva, Bragança Paulista, 29 milímetros, e uma chuva um pouco mais forte ontem na região metropolitana de São Paulo. Se estiver na estrada, pegar chuva pelo caminho, reforce a segurança, redobre a atenção no volante e fique muito atento a quem está também trafegando na pista, porque tem gente que não quer saber se está chovendo e se torna irresponsável ao volante. Nesse momento, o sistema Anhanguera Bandeirantes registrando um ponto de lentidão no trecho sentido interior. Atenção, você que segue para a Americana. Rodovia Anhanguera tem 2 quilômetros de lentidão entre os km 130 e 132, no trecho que passa por Americana. É na pista expressa e, segundo a concessionária, por interferência urbana. Entrada, acesso para o município de Americana com lentidão neste momento. Isso reflete na rodovia Anhanguera também. Melhor opção para seguir viagem sentido interior é pela rodovia dos Bandeirantes. No sentido contrário, sentido São Paulo, é apenas os pontos tradicionais de lentidão entre Jundiaí, 1 quilômetro, na chegada à capital paulista, mas na Bandeirantes o trânsito está fluindo melhor. Melhor opção, portanto, ao motorista neste momento a rodovia dos Bandeirantes. Para quem vai acessar a rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, trânsito também tradicional para este horário em função do excesso de veículos na pista sentido Cabreúva, sentido Itupeva ou mais à frente sentido Itu e Sorocaba. No corredor Dom Pedro I, a concessionária faz um alerta sobre trechos com chuva, principalmente passando a região de Bragança Paulista. Ali o motorista pega a pista molhada, enfrenta uma dificuldade de visibilidade, mas não há registros de acidentes, não há registro também de problemas associados à chuva, como lâminas d'água maiores ou pontos de alagamento. O motorista, apesar da baixa visibilidade, vai fazendo uma viagem segura. Mas lembre-se, não é porque a velocidade na Dom Pedro é 110 de limite, na Anhanguera 100 km, na Bandeirantes 120 e você precisa andar nesse limite. Com chuva, reduz a velocidade e nunca ligue o pisca-alerta com o carro em movimento. Só se for aquela freada para sinalizar o motorista que vem atrás de que algo precisa ser feito bruscamente, que precisa dar aquela freada para segurar. Mas motorista que anda com chuva e pisca-alerta ligado está colocando em risco quem vem atrás e não sabe.
se o carro está andando, está parando, se freia, isso pode gerar um problema enorme. Não ligue o pisca-alerta com chuva para sinalizar que está chovendo, porque acredite, o motorista de trás já percebeu isso. E é muito mais seguro manter somente o farol baixo e as lanternas acesas atrás do que você ligar o pisca-alerta e gerar essa confusão no motorista que está seguindo viagem logo atrás de você. 10 da manhã e 10 minutos, Campinas teve ontem uma fiscalização do setor de vigilância sanitária de alimentos em conjunto com a Polícia Civil. E cerca de 2 toneladas de carnes irregulares foram apreendidas e descartadas em um açougue que fica na rua Cascatinha, no conjunto habitacional Chico Mendes, em Campinas. A vigilância sanitária foi acionada pela polícia durante uma operação no estabelecimento e ali foram encontradas carnes sem informações sobre procedência e outros produtos com a validade vencida. A penalidade sanitária imediata foi a inutilização dos produtos que foram encaminhados para o aterro sanitário. Não têm condições de serem consumidos e isso configura crime contra o consumidor. Além disso, o responsável pelo estabelecimento vai responder a um processo administrativo e vai poder apresentar a defesa no tempo estipulado pelas autoridades. Uma outra penalidade pode ainda ser aplicada, que é justamente o crime contra a ordem de consumo. O açougue não se manifestou a respeito do que foi encontrado no local, a respeito de todas as irregularidades. Nome do comércio ali, para a gente trazer a informação completa, o Rei dos Preços Baixos Comercial Carnes. Esse foi o estabelecimento, um açougue grande ali na região, que foi, portanto, alvo dessa investigação do setor de vigilância sanitária de alimentos em Campinas, num trabalho com a Polícia Civil da cidade. Ainda falando sobre os acontecimentos das últimas horas aqui na nossa região, a polícia intensifica as buscas e a investigação sobre a morte de um policial militar aposentado da rota. Ele estava a caminho de Campinas quando o veículo em que ele estava sai da rota. O carro foi encontrado em chamas num trecho de estrada de terra em Itupeva, limite quase com a cidade de Cabreúva, acesso da rodovia Dom Gabriel. O que viria a fazer em Campinas esse policial militar aposentado da rota? Uma das suspeitas é que ele estaria vindo para cobrar uma dívida. De quem? Para quem? A investigação já identificou que, além do corpo do policial aposentado, no porta-malas do veículo estava um outro homem também sem vida. Ele já teve a identificação feita pela polícia, mas ainda não divulgada para não atrapalhar a sequência das investigações. Um dos caminhos é saber, além desse momento em que ele estava a caminho de Campinas, para fazer o que exatamente? O histórico dele, uma vez integrante das rondas ostensivas Tobias Aguiar, considerada a tropa de elite da Polícia Militar. A reportagem do Manhã Bandeirantes conta para você com o Daniel Oliveira, que conversou com o delegado Adalberto Seolim, e conta mais a respeito da cena do crime vista por uma testemunha e analisada pelo trabalho de perícia. Com um celular, a testemunha registra a altura das chamas. O carro está em meio à mata fechada. O fogo que deixou o veículo neste estado, totalmente destruído, é criminoso. No porta-malas do Jeep, 2 corpos masculinos, com pés e mãos amarrados e marcas de tiros. Características claras de um crime de vingança. Execução. Foram os guardas civis municipais aqui de Itupeva que encontraram o veículo nesta área de mata. Eles foram acionados pelos moradores da região que estavam passando aqui pelo local. Quando os agentes chegaram no endereço, o carro ainda estava em chamas. Para eles conseguirem se aproximar e lá descobrirem que se tratava de um crime, foi preciso acionar o corpo de bombeiros. Houve um intenso trabalho de combate ao fogo e depois, quando tudo já estava controlado e os policiais conseguiram se aproximar, se depararam com uma verdadeira cena de terror. Dentro do porta-mala do Jeep estavam os corpos.
Os corpos foram levados ao Instituto Médico Legal e um deles foi reconhecido como sendo de Fábio Henrique Vieira, policial militar da reserva que já atuou na rota, equipe de elite da instituição. Esse reconhecimento do cadáver foi possível a partir da observação dos restos mortais e da identificação de alguns objetos, como um relógio, uma pulseira da vítima. De acordo com a polícia, o carro era da esposa de Fábio. O PM saiu de casa na sexta-feira, dia 2 de novembro, e disse à família que iria até Campinas com um amigo. Sem notícias, a esposa chegou a registrar um boletim de ocorrência de desaparecimento. Mas, dias depois, recebeu a notícia que não esperava. A polícia acredita que os assassinos tenham escolhido o local de forma estratégica. Nós estamos às margens da rodovia Dom Gabriel, aqui no interior de São Paulo. Uma via que passa por diversos municípios e que liga, inclusive, a rodovia Anhanguera e a rodovia dos Bandeirantes. O ponto onde o carro foi queimado e o corpo do policial militar e do amigo foram abandonados fica a 7 quilômetros daqui, seguindo por essa estrada, que logo na frente o asfalto termina e vira estrada de terra. Então, os investigadores acreditam que os criminosos conheciam bem esta região e escolheram um local pelo fácil acesso e pela rota de fuga. O que nós podemos informar é que essas investigações já se encontram bem adiantadas, mas eu não posso, no momento, indicar nenhum suspeito. Nas imediações não existem câmeras de segurança. A polícia tenta refazer o caminho dos assassinos. Moradores não viram e nem ouviram nada. Laudos da polícia técnico-científica devem ajudar no processo de investigação. O amigo do PM foi identificado, mas não teve a identidade revelada. A corregedoria da instituição também auxilia nas investigações. O histórico do policial militar será analisado. 10h17, segue preso o homem que matou a própria mãe a facadas na região do Taquaral, em Campinas. Uma desavença entre mãe e filho que estaria ligado às condutas que esse filho tem. E há um debate dentro da própria família a respeito da forma como é criada a filha de 7 meses apenas deste assassino, que inclusive levou a criança ao 1º distrito policial quando se apresentou para dizer que estava ali para dizer às autoridades que ele matou a própria mãe. O Igor Val traz novidades sobre esse caso e conta mais detalhes do que a polícia conseguiu descobrir sobre essa relação nas últimas horas. Igor. Segundo a Polícia Civil, o homem de 37 anos teria atingido a própria mãe de 61 anos com 10 facadas. A idosa não resistiu aos ferimentos e morreu. A principal hipótese para o feminicídio é que a mulher não aceitava que o rapaz criasse a filha na casa dela. Por conta disso, brigaram. A criança é fruto de um relacionamento dele com uma mulher que conheceu nas redes sociais. O autor do feminicídio morava em um apartamento desse prédio com a mãe e com a filha, uma bebê de 7 meses. Segundo o boletim de ocorrência, ele já tinha passagens pela polícia por furto e tráfico de drogas. Além disso, ele utilizava medicamentos para tratamento psiquiátrico. Na mesma noite, ele foi até a delegacia com o bebê e confessou que era o autor do crime. A polícia foi até o apartamento e encontrou o corpo da idosa no chão e com muitos ferimentos pelo corpo. E durante a revista no apartamento encontrou a faca usada no crime, que foi apreendida. O homem foi preso em flagrante e levado para a cadeia anexa no 2º Distrito Policial de Campinas. O Conselho Tutelar foi acionado para decidir sobre a guarda do bebê. O caso foi registrado na 2ª Delegacia de Defesa da Mulher de Campinas como ameaça, violência doméstica e feminicídio. Por mais que pareça óbvio que esse homem está preso e mantido preso, no Brasil, ultimamente, a gente precisa acompanhar de perto algumas das audiências de custódias que têm resultados que são inacreditáveis. Aqui no interior de São Paulo foi o caso. Um homem foi preso depois de uma longa perseguição com direito à fuga pelo telhado da própria casa e um salto do telhado para a piscina, tentando assim se esconder no momento que a polícia já estava cercando todo o quarteirão, utilizando drone, inclusive gravando a imagem que você que nos acompanha pelo nosso canal do YouTube vai conferir na sequência.
Esse homem é suspeito de participar de um mega esquema de tráfico de drogas em que usava a própria filha, ainda adolescente, para esconder entorpecentes de uma maneira que é de enojar e deixar qualquer um inconformado. Qual era a mentalidade desse homem? Para sair de um ponto A até um ponto B transportando drogas, ele sabe que em qualquer momento ele poderia ser abordado por uma viatura da Polícia Militar, da Guarda Municipal, da Polícia Civil. Muito bem, ele levava a filha no carro e obrigava essa menina a esconder entorpecentes nas partes íntimas, acreditando que assim, se uma viatura parasse, ele até poderia ser revistado. Mas ninguém ia desconfiar da menina e muito menos colocar a mão nas partes íntimas dela. Ele fez isso não apenas uma vez, algumas vezes. Segundo o relato da própria filha, que hoje tem 18 anos e que há anos vivenciava essa tortura psicológica. Além disso, a menina também foi obrigada a esconder armas de fogo nesses transportes feitos pela região. Esse homem foi preso por posse ilegal de arma de fogo, ameaça, invasão de domicílio, violência doméstica, tortura psicológica contra a mulher e corrupção de menores. Passou pela audiência de custódia e está em liberdade. Essa é a história que a Natália Silva conta pra gente, caso que aconteceu na cidade de Sequilho e que está deixando a população da cidade revoltada. Natália. Policiais civis foram até o comércio que estava trancado por dentro e assim que o homem viu a polícia, foi para o telhado da casa dele e ameaçou os policiais. O local foi cercado por policiais e guardas municipais. Depois de aproximadamente 40 minutos de negociações com o homem no telhado, alguns policiais arrombaram uma janela e entraram pelos fundos do imóvel. Um drone também foi usado para filmar e monitorar o suspeito. O homem viu a equipe e tentou fugir, pulando do segundo andar da residência e caindo na piscina. Mas os policiais se aproximaram e ele foi contido. A equipe fez buscas pelo imóvel e encontrou a arma escondida na casa. Estava usando para ameaçar familiares e vizinhos. Ainda no local, a filha do autor, de 18 anos, contou para a polícia ser vítima do próprio pai, que a espanca, prende em casa e a agride. A jovem também contou que quando saem de casa, o pai a obriga a esconder drogas nas partes íntimas para evitar que a polícia encontre no caso de uma abordagem e que o pai também teria obrigado a andar com arma na cintura para tentar evitar flagrante, acreditando que a polícia não iria revistá-la por ser mulher. O homem foi indiciado e preso em flagrante por posse ilegal de arma, ameaça, invasão de domicílio, violência doméstica, tortura psicológica contra a mulher e corrupção de menores, porque a filha ainda era menor quando foi usada pelo pai para esconder drogas e arma. O indiciado já tinha várias passagens pela polícia. 10 horas da manhã, 23 minutos, 10h23. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta a participação do nosso ouvinte que nos escreve e nos manda mensagens de áudio pelo 19 97102 1493, 97102 1493. Nós temos informações de Brasília a respeito da discussão do corte de gastos do BPC. Você vai entender de que maneira o governo federal tenta evitar um corte que fere diretamente aquilo que o presidente Lula tratou na campanha o tempo todo e é parte da própria biografia. Vamos falar também a respeito de um edital para você participar de uma das principais feiras de Campinas, uma informação importante para o micro e pequeno empreendedor da cidade. E, claro, vamos girar a reportagem também sobre as eleições norte-americanas, a repercussão no Brasil, autoridades brasileiras já se manifestando a respeito da vitória de Donald Trump e, no mundo todo, a reação sobre a volta do republicano ao cargo, que tem um impacto em todo o mundo. Às 10h24, o Manhã Bandeirantes vai para um rápido intervalo e na volta tem esses e outros destaques para você aqui na RB. Manhã Bandeirantes.
seu negócio merece mais economia e menos complicação com a EDP. Com o Solar Digital EDP, você tem acesso à energia solar sem precisar instalar placas e ainda garante desconto mensal que faz toda a diferença no orçamento. É simples e sem complicação. Quer saber mais? Basta ligar para 0800 721 5044 ou acessar soluções.edp.com.br. Verifique se sua empresa já pode aproveitar essa oportunidade na sua região. Rádio Bandeirantes. Porque sempre tivemos os microfones abertos para o debate, abertos para a opinião plural, abertos para a sua participação, é que podemos dizer que estamos fechados com você e com a verdade. É mais do que um compromisso. Porque sobre os fatos pode-se interpretar, fazer conjecturas das motivações, pode-se elaborar, projetar suas consequências. Mas os fatos são os fatos. E é aí que você vai nos encontrar sempre firmes. Não abrimos mão da verdade dos fatos. E sempre com foco em você, na defesa dos seus direitos. Mais do que nunca, Rádio Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais direto da redação da Rádio Bandeirantes. O consumo de álcool causa, em média, 12 mortes por hora no Brasil, segundo um estudo divulgado pela Fundação Oswaldo Cruz nesta semana. Os números totais chegam a quase 105 mil mortes em 2019. Homens representam 86% das mortes. Quase a metade relacionam o consumo de álcool com doenças cardiovasculares, acidentes e violência. Mulheres são 14% das mortes. Em mais de 60% dos casos, o álcool provocou doenças cardiovasculares e diferentes tipos de câncer. O estudo também calculou o custo do consumo de bebidas alcoólicas para o Brasil, em mais de 18 bilhões em 2019. Do total, cerca de 1 bilhão são atribuídos a custos federais diretos, com hospitalizações e procedimentos ambulatoriais no Sistema Único de Saúde. Os demais 17 bilhões são referentes aos custos indiretos, como perda de produtividade pela mortalidade prematura, licenças e aposentadorias precoces decorrente de doenças associadas ao consumo de álcool. É importante destacar que o estudo adotou uma abordagem conservadora. De Campinas, Rafael Oliveira. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Agora são 10 horas da manhã, 28 minutos, 10h28 desta quarta-feira, 6 de novembro de 2024. O governo federal trabalha em parceria com o estado e com os municípios para São Paulo se desenvolver cada dia mais. Recursos federais vão tornar realidade obras há muito tempo esperadas, como o túnel Santos-Guarujá, para melhorar a vida da população e ampliar a capacidade de operação do Porto de Santos. Com recursos do BNDES, as obras do Rodoanel Norte vão avançar e o trem Intercidades de Campinas a São Paulo vai sair do papel. O financiamento do BNDES também vai viabilizar as obras da Rio Santos e da Via Dutra. Na capital, serão ampliadas as linhas verde e lilás do metrô. Com o PAC Seleções, 320 municípios vão ser beneficiados com 1.456 obras e ações nas áreas de saúde, educação e infraestrutura urbana. Espera que não para por aí. São Paulo vai ganhar mais 6 policlínicas, um novo hospital da Unifesp e 12 novos campi de institutos federais. E ainda tem as mais de 294 mil famílias que já receberam a casa própria do Minha Casa Minha Vida. É coisa que não acaba mais. É o governo federal investindo em São Paulo
para você viver melhor. Fé no Brasil. A gente tá no rumo certo. Bandeirantes. 10 horas 29 minutos, de volta com o nosso Manhã Bandeirantes, trazendo a participação do nosso ouvinte que nos escreve, nos manda mensagens de áudio pelo 19 97102 1493, 97102 1493. Primeira mensagem para compartilharmos a opinião de quem está conosco nesta manhã. Bom dia a todos, DJ Ale, Heitor Fredo. Opa. Me tira uma dúvida aqui, é o seguinte, Donald Trump, toda a imprensa está colocando como eleito, mas na realidade ele está reeleito. Ele não pode disputar a próxima eleição para a reeleição, porque, pelo que eu entendi, há uns 3 ou 4 dias atrás, aí, programas anteriores, um dos entrevistados aí comentou que lá nos Estados Unidos a pessoa só pode ser presidente, só pode governar por 8 anos, né? Então, Trump ele não pode disputar uma outra reeleição. Deveria ser assim no Brasil também, né? Tanto o governador quanto o presidente, os cargos executivos, a pessoa faz um mandato, faz o segundo, depois nunca mais. Deveria ser, porque a reeleição seria uma continuidade do que a pessoa está fazendo durante um período de 4 anos. Então não tem sentido, depois de 8 anos, a pessoa poder voltar. Eu não concordo com esse tipo, mas é a nossa legislação, não é verdade? Heitor, é o seguinte, já tem alguma novidade aí sobre abaixar a tarifa de energia elétrica? Porque já temos bastante chuvas, né? Os níveis dos rios já estão altos, já está na hora aí de pensarem em voltar para a bandeira verde, né? Choveu bastante esses dias, hein? Um grande abraço a todos, DJ Ale. Com relação às eleições norte-americanas, de fato, nos Estados Unidos, uma pessoa ela pode ser eleita para 2 mandatos, sejam consecutivos ou espaçados, como é o caso de Donald Trump. Não se pode ter um terceiro mandato, mesmo que passados 4 anos, voltando. Por isso que a gente não vê, por exemplo, ex-presidentes como Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama, disputando novas eleições para presidente da República. São 2 mandatos. Se um vice-presidente se tornar presidente por sucessão e completar mais de 2 anos do mandato inacabado do ex-presidente, seja por renúncia, por impeachment, por morte, ele pode ser eleito por direito próprio apenas uma vez. Então, se for mais da metade do mandato, também já é considerado um mandato todo. Um vice-presidente que se torne presidente por sucessão e cumpra menos de 2 anos do mandato do antecessor pode ser eleito por mais 2 mandatos de 4 anos. E aí, tornar-se presidente por sucessão pode acontecer a algum número limitado de vezes também. Se você for vice-presidente, o presidente falecer, renunciar, destituir do cargo, também não pode ser toda hora vice que assume o cargo, porque senão alguém renuncia e você basicamente se torna um presidente eterno. Existem esses limites na lei norte-americana. Quanto à tarifa da energia elétrica, nós estamos neste mês de novembro não mais na tarifa vermelha, mas ainda não estamos na tarifa verde. Com o aumento no volume das chuvas, a bandeira tarifária agora é a amarela. Começou a valer na sexta-feira, dia 1º de novembro. A conta de luz fica mais barata, mas ainda não dentro da tarifa verde. Cobrança passa a ser de R$ 1,88 na conta de luz para cada 100 kWh de energia elétrica consumidos. Em outubro, nós estávamos na bandeira vermelha patamar 2, que é a mais cara de todos. Para comparar, na amarela, cada 100 kWh, o custo é de R$ 1,88. Na vermelha 2, que nós estávamos em outubro, mesmo consumo de 100 kWh era de R$ 7,87. Mas o ideal é, obviamente, que a gente volte o quanto antes para a bandeira verde, que é a tarifa considerada a mais barata que nós temos aqui no Brasil. E a gente vai monitorando, DJ Ale, meus caros ouvintes, se o governo federal volta com a tarifa verde o quanto antes para isso ter um alívio também nas nossas contas.
A mensagem do Adriano Vermelho, analisando com mais frieza e lógica e menos com o fígado, temos que reconhecer que candidato republicano foi democraticamente vencedor. Da eleição, talvez ele não seja a pessoa mais agradável e empática que exista, aliás, longe disso. E talvez até mesmo a maioria dos seus eleitores acham isso. Mas falando de Estados Unidos, escreve o Adriano, e tudo que envolve a manutenção dessa potência econômica e do famoso American Dreams, para o povo deles, né, o sonho do americano. Na análise de Botequim, ele escreve aqui, o Adriano, acredito de verdade que ele é o perfil exato do que o estadunidense médio sempre gostou. Um líder arrogante, falastrão e com falas duras, que exalta o seu país. Portanto, um ufanista desmedido, um pretensionista sem nenhum pudor e pouco interessado em nada que não traga dividendos aos Estados Unidos. Portanto, sendo por voto envergonhado ou não, ou seja, pela esperança equivocada de sua adversária, baseada nas pesquisas medíocres, o fato é que ele ganhou e ganhou bem. Só um adendo, porque para o brasileiro ilegal na terra do tio Sam, procurando o ilusório sonho americano, serão tempos sombrios. Mesmo porque nosso presidente, sempre fora do tom, antecipou seu apoio à derrotada. Cuidado, começou a temporada de caça àqueles que praticamente mantêm o país funcionando. Bom dia, compatriotas. É a análise do Adriano Vermelho. A mensagem também, sempre carinhosa, do Edivalmir Massa. Bom dia para você, Edivalmir. Edivalmir é ouvinte das antigas da Rádio Bandeirantes. Tenho certeza que nesse momento ele também está nos acompanhando. Dizendo, não acompanho mais o jornalismo da Band, mas hoje de manhã lembrei de você. Que honra, Edivalmir. Obrigado por estar na sua memória. Pena que não vou ouvir a resposta. Eu acho que está ouvindo sim. Mas como devem estar os jornalistas vermelhos comunistas para narrar a vitória do Trump? Nossa, Edivalmir, eu nem dormi a noite de tão preocupado com a vitória do Donald Trump. Nós temos que analisar o que está acontecendo por lá e observar de que maneira o governo brasileiro mantém relações, se comporta, como economicamente no Brasil isso vai impactar ou não. Agora, dizer que o que acontece lá acontece aqui, que isso dá certeza de uma vitória do ex-presidente Jair Bolsonaro, aí é mais torcida do que análise mesmo das pessoas que estão hoje vibrando com a vitória de Donald Trump. É legítimo, pode torcer para quem quiser, pode comemorar o que quiser. Só entenda que no mercado que você frequentar nos próximos dias ou na feira que você for comprar alface, neste momento o impacto é zero da vitória de Donald Trump. No futuro, com mudanças da economia, podemos ter aí alguma diferença, mas vamos deixar o resultado das eleições americanas mais para a gente analisar do que para realmente viver, torcer ou sofrer. Tem gente sofrendo hoje também. Gente, por favor, né? Vamos seguir a nossa vida, porque tem tantos problemas no Brasil. Isso não significa que nós temos que ignorar o assunto. O assunto é importantíssimo. Mas daí a parecer que morreu alguém da família ou que você ganhou na loteria por uma vitória dos Estados Unidos, de um candidato americano, vamos com calma, né? Vamos ter um pouco menos de paixão nessa hora. Daqui a pouco tem mais mensagem, a gente vai girar mais participação do nosso ouvinte, porque já temos conosco aqui o Eduardo Barão. Esse tá trabalhando, hein? Esse tá trabalhando desde as primeiras horas das primeiras urnas abertas, está participando do Grupo Bandeirantes de Comunicação em todas as suas plataformas e trazendo para o Brasil a história da eleição americana. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva parabenizou Donald Trump, declarado vencedor nas eleições presidenciais dos Estados Unidos. Uma publicação nas redes sociais em que Lula citou que a democracia é a voz do povo. O texto diz: meus parabéns ao presidente Donald Trump pela vitória eleitoral e retorno à presidência dos Estados Unidos. A democracia é a voz do povo e ela deve sempre ser respeitada. Lula também escreveu que deseja sucesso ao novo governo e que pretende trabalhar de forma conjunta com Trump. O mundo precisa de diálogo e trabalho conjunto para termos mais paz, desenvolvimento e prosperidade. Desejo sorte e sucesso ao novo governo, é o texto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O ex-presidente Jair Bolsonaro também se manifestou, aí num alinhamento mais ideológico. Bolsonaro que declarou em um vídeo gravado nas redes sociais, em que ele
vestia a camisa do Criciúma, inclusive, falando a respeito das eleições norte-americanas. O filho do ex-presidente Bolsonaro está nos Estados Unidos acompanhando a apuração e Bolsonaro parabenizou na manhã de hoje o republicano Donald Trump, escrevendo o seguinte no texto publicado na rede social X: testemunhamos o ressurgimento de um verdadeiro guerreiro, um homem que, mesmo após enfrentar um processo eleitoral brutal em 2020 e uma injustificável perseguição judicial, ergueu-se novamente como poucos na história foram capazes de fazer. Foi o que escreveu o ex-presidente Bolsonaro. Contra tudo e contra todos, Donald Trump voltará à presidência da República dos Estados Unidos da América para completar sua missão, restaurar a grandeza de sua nação, proteger os interesses de seu povo e trabalhar por um mundo mais livre e com mais paz e tranquilidade. O ex-presidente Bolsonaro afirmou ainda que se trata de um triunfo histórico que reacende a chama da liberdade, da soberania e da autêntica democracia, e que vai impulsionar não apenas os Estados Unidos, mas também o fortalecimento da direita e dos conservadores em muitos outros países. Aqui, seguindo o texto do ex-presidente Bolsonaro, ele escreve: parabéns, meu amigo, que a vitória de Trump inspire o Brasil a seguir o mesmo caminho. Que nossos compatriotas vejam neste exemplo a força para jamais se dobrarem, para erguerem-se com honra, seguindo o exemplo daqueles que nunca se deixaram vencer pelas adversidades. Daqui a pouco a gente conecta novamente o Eduardo Barão, porque agora nós temos um outro contato também internacional, direto de Londres. O Felipe Killing está conosco, porque além das autoridades brasileiras, claro que presidentes e líderes dos mais diferentes países do mundo já se manifestaram também a respeito da vitória de Donald Trump, candidato republicano eleito para a presidência dos Estados Unidos. Felipe Killing está conosco? Está. Muito bom dia para você, Killing. Bom dia a você e a todos que nos acompanham. Diversos líderes mundiais já se manifestaram parabenizando Donald Trump. Um dos primeiros foi o premier de Israel, Benjamin Netanyahu, falando em uma volta, um retorno, histórico à Casa Branca. Destacou, claro, a aliança entre os dois países, lembrando que Israel depende muito dos Estados Unidos, sobretudo na questão militar. Aqui na Europa, um dos primeiros líderes a se manifestar foi o Viktor Orbán. Ele é o primeiro-ministro da Hungria, tem uma ideologia semelhante à de Donald Trump. Ele falou que essa foi uma vitória que o mundo precisava. Durante a campanha eleitoral nos Estados Unidos, ele abertamente apoiou Donald Trump. Aqui no Reino Unido, o premier Keir Starmer destacou a aliança transatlântica entre americanos e britânicos, disse que os dois países dividem valores semelhantes como liberdade e democracia e se mostrou ansioso para trabalhar com Donald Trump em questões como segurança, inovação e tecnologia. Do outro lado do Canal da Mancha, Emmanuel Macron, presidente francês, também parabenizou Donald Trump. Ele falou que com cooperação e também ambição e respeito, os dois países podem trabalhar pela paz e também prosperidade. Já o chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, também se manifestou por meio das redes sociais. Ele falou da necessidade de defender os valores europeus, mas de trabalhar e cooperar com os Estados Unidos. Os europeus já sentiram um pouco, como que é a relação com Donald Trump quando ele foi o presidente dos Estados Unidos. Na Itália, a Giorgia Meloni falou em aliança estratégica. Lembrando que Giorgia Meloni tem uma ideologia semelhante à de Donald Trump. Quem não está muito contente com a volta de Donald Trump à Casa Branca é o presidente da Ucrânia, o Volodymyr Zelensky. Isso porque o Donald Trump já chegou a falar que não vai dar apoio irrestrito ao governo de Kiev. Mesmo assim, Volodymyr Zelensky foi bastante diplomático, parabenizou o Donald Trump e falou que o Trump defende a paz por meio da demonstração de força. Então há um interesse muito grande aí de que a principal potência militar do mundo possa apoiar o governo de Kiev.
Já a Rússia se manifestou por meio de um porta-voz do Kremlin e quando foi levantada a questão sobre os russos interferirem na eleição americana, o porta-voz disse que os americanos precisam primeiro se concentrar em recuperar a democracia, consertar a democracia e não apontar o dedo para os outros. A China, num tom bastante neutro, disse esperar a coexistência, tanto de chineses como de americanos, lembrando da guerra comercial entre Donald Trump e também o presidente Xi Jinping, quando ele foi o presidente dos Estados Unidos antes da eleição de Joe Biden. Então, o retorno aí à Casa Branca, o mundo já conhece um pouco como Donald Trump opera, mas esse é um mandato que tem um apoio popular bem grande, tem também maioria no Senado e também na Câmara dos Deputados. Então, Donald Trump reassume a presidência dos Estados Unidos e, claro, com muita repercussão internacional. Muito obrigado, Felipe Killing, de Londres. O nosso Manhã Bandeirantes hoje está muito internacional. Vamos a Washington, capital dos Estados Unidos. Ainda não temos o resultado completo das eleições, mas no confuso sistema eleitoral americano, já dá para cravar que Donald Trump não apenas já alcançou a maioria dos delegados suficiente para que ele seja eleito presidente nos próximos 4 anos, como também tem uma larga vantagem de mais de 5 milhões de votos populares. Então, é uma incontestável vitória do ex-presidente, ex e futuro presidente Donald Trump. Ele pede a reeleição na disputa em 2020 para Joe Biden e volta em 2024 com uma vitória esmagadora sobre Kamala Harris. Vitória essa, obviamente, comemorada e observada de perto, porque algumas novidades já apareceram, como, por exemplo, a nomeação da equipe de transição que inicia o trabalho ainda hoje. O homem que mais fala no Grupo Bandeirantes de Comunicação nesta quarta-feira também presta um pouco do seu talento e do seu conhecimento ao nosso Manhã Bandeirantes. Bom dia para você, Eduardo Barão. Bom dia para você. Estou aqui em frente à Casa Branca, né? Muito cedo ainda aqui em Washington, não tem movimentação grande nas ruas, mas como você falou, foi uma vitória acachapante de Donald Trump nas eleições realizadas ontem aqui nos Estados Unidos, uma vantagem muito maior do que as pesquisas estavam projetando inicialmente contra Kamala Harris. O Trump já falou durante a manhãzinha aqui nos Estados Unidos, né? Falou sobre a possibilidade de melhorar a vida do americano, em especial no que se refere à economia, e também realizar uma deportação em massa. Essa é a promessa dele com relação aos imigrantes ilegais que estão por aqui nos Estados Unidos. Além da vitória do republicano ganhando mais uma vez, voltando aqui à Casa Branca, após uma circunstância muito complicada que ele enfrentou durante a campanha, com atentados, inclusive, que ele sofreu e acabou sobrevivendo, o Partido Republicano agora terá o controle das 2 casas legislativas do Congresso americano, tanto a Câmara quanto o Senado. E já tem uma maioria, digamos assim, de juízes que são juízes conservadores na Suprema Corte dos Estados Unidos. Ou seja, será um mandato inicial de Donald Trump que ele vai ter condições de aprovar qualquer tipo de projeto que ele encaminhar para o Congresso dos Estados Unidos, já que por lá ele terá a maioria tanto de deputados quanto de senadores. A apuração não acabou ainda, né? A apuração vai continuar talvez por semanas, porque nem todos os votos foram contados, mas a vitória de Donald Trump foi tão grande que já é possível dizer que ele conquistou os estados chamados de pêndula, que a gente falou bastante aqui. O último foi o estado de Wisconsin. Então, a apuração continua, nem todos os votos foram contados, mas os votos que ainda não foram contados não são suficientes para que a Kamala Harris supere a votação de Donald Trump. Ou seja, é uma vitória maiúscula do presidente eleito que retorna aqui 4 anos à Casa Branca aqui em Washington e não deixa dúvidas da intenção da população aqui dos Estados Unidos que o elegeu de forma democrática nesse retorno dele aqui à presidência do país. Muito obrigado, Eduardo Barão. Bom trabalho para você. A Band fez uma cobertura especial durante toda a madrugada, inclusive no YouTube Band Jornalismo, com números extraordinários. Muita gente acompanhando a marcha da apuração. É uma eleição que sim, nós precisamos ficar atentos, mas a gente precisa lembrar que nós estamos no Brasil e nós temos também os nossos
próprios problemas, o que não significa que hoje a gente não possa também debruçar sobre o assunto, entender um pouco sobre o processo eleitoral americano e ouvir a sua opinião. Afinal de contas, o mundo todo fala sobre o assunto. Ontem fiz o exercício durante a noite de passar, não apenas pelo Grupo Bandeirantes, pelos outros canais brasileiros, mas sabe aqueles canais internacionais que tem na TV por assinatura, que às vezes a gente até esquece que eles têm? Todos, absolutamente todos, acompanhando em tempo real a apuração da eleição americana. Canal de Portugal, a SIC TV, canal japonês, NHK. É difícil entender o que está acontecendo, né? Embora eu tenha uma semi-intérprete em casa. A Alemanha, canal alemão, canais espanhóis, canal francês, os canais americanos, obviamente. E cada um com um resultado diferente, porque o sistema eleitoral americano não é igual ao nosso, em que você tem um Tribunal Superior Eleitoral que concentra a apuração e que divulga em tempo real para todo o país. Então, no Brasil, o resultado que você vê na Band, na Globo, no UOL, ele é o resultado oficial do Tribunal Superior Eleitoral. Na eleição dos Estados Unidos, a CNN tem uma apuração, a Fox News tem uma apuração, a ABC tem uma apuração, porque não está tudo concentrado em um único sistema eleitoral. E é por isso que às vezes tinha uma divergência de que, nesse momento o Trump está ganhando com 70 delegados de vantagem. Aí você ia para outro canal, a vantagem está de 5. Tinha um momento que estava 0-0 na Globo News e na CNN Internacional já estava 100 e tantos para o Trump, porque é a apuração estado por estado de quantos votos vão para cada um dos candidatos a partir dos delegados. É extremamente complexa, confusa, mas os americanos amam esse sistema, adoram, são orgulhosos desse modelo, que é, eu acho que vamos fazer o nosso papel de vez em quando também, de olhar para a nossa casa e ver que as coisas aqui também funcionam bem e que a gente não precisa importar tudo que vem de fora, não. O sistema eleitoral brasileiro, ele é muito mais organizado e claro. No Brasil, cada cidadão tem direito a um voto. Seja um morador de Campinas, o morador de Campinas, na eleição para presidente, ele tem o mesmo peso do morador de Porto Alegre, o mesmo peso do morador de Belo Horizonte, o mesmo peso do morador de Xique-Xique, no interior da Bahia. Cada brasileiro tem direito a um voto. O catador de papelão tem o mesmo direito a voto representativo do que o cientista político. Isso, às vezes, cria cenários que a gente olha e fala, não é possível. Porque no Brasil tem gente que vota na zoeira. Ou você acha que Tiririca foi eleito todas as vezes com a campanha que ele tem de piadas nas redes sociais e principalmente na TV para alcançar que tipo de público? Aquele que, vota nele, eu gosto de Tiririca, eu vou votar em Tiririca. Mas não dá para dizer que não é representativa, que não é democrática. Seu voto vale 1. Nos Estados Unidos, você tem uma eleição em que, dependendo do estado, nem compensa votar. Vamos trazer para a nossa realidade aqui no Brasil. Imagine que nós tivéssemos um modelo de delegados para escolher o presidente da República. Cada estado teria um número de delegados. Imagine como seria uma campanha política 2022. Lula e Bolsonaro, a campanha que nós temos mais fresca na memória e que vai ditar também o tom eleitoral para 2026. O presidente Lula eleito sabia que dificilmente, e ninguém é ingênuo, vai ser assim em 2026 também, no estado de Santa Catarina, por exemplo. Digamos que tivéssemos a disputa por delegados. Por que o presidente Lula, o candidato Lula, ou o presidente candidato à reeleição, se esforçaria para fazer campanha em Santa Catarina, se todos os delegados do estado já, obviamente, fossem direcionados para Jair Bolsonaro? O mesmo vale para o inverso. Pernambuco, um estado onde Lula ganha com grande vantagem, onde o PT tem uma vantagem histórica e onde, muito provavelmente, em 2026, Lula ou candidato da esquerda também vença. Por que Bolsonaro ou seu candidato faria campanha no estado de Pernambuco se todos aqueles votos, muito provavelmente dos delegados, vão ter um caminho muito certo? Porque no Brasil, cada voto vale. Então, por exemplo, em São Paulo, Bolsonaro foi o mais votado no interior do estado. Só que se a diferença fosse maior, talvez Bolsonaro fosse eleito presidente da República. Porque ganhar no estado não significa que você joga os votos
fora de quem não votou nesse mesmo candidato. Esses votos são contabilizados, eles têm um peso. Então, mesmo sabendo que vai eventualmente perder em Santa Catarina, o PT precisa fazer com que a diferença não seja tão grande. Porque esses votos, lá na frente, na soma de um bolo grande do país todo, vão fazer a diferença. O mesmo vale para os candidatos da direita no Nordeste brasileiro para as eleições 2026. Nos Estados Unidos, não. Por que eu vou fazer campanha num estado que os votos que eu conquistar não vão ser suficientes para ter os delegados e assim ganhar a eleição presidencial? Isso só para ficar em um exemplo. Aí tem o voto por correio, que não chega nem a blusinha que a gente compra direito do correio, extradita. Imagina o voto, se dá para confiar que vai chegar. A urna eletrônica nossa, ela é segura, auditável, tem um resultado rápido e centralizado. Então não é porque os americanos se orgulham do sistema eleitoral deles que a gente tem que olhar para aquilo como modelo. O modelo que nós temos no Brasil é um modelo que apresentou até aqui toda a credibilidade, o mundo todo reconhece isso, é rápido, é ágil. E por que os outros não adotam? O problema é dos outros. O nosso modelo é bom. 10h55, a mensagem que chega aqui do Rodrigo. Final do telefone 0118. Bom dia, essa eleição do Trump valeu. Essa ele ganhou, então todo o processo foi válido. Se ele perdesse, seria diferente, iria questionar ou não. Não tenho dúvida nenhuma. Aliás, primeiras urnas já foram abertas e já tinha... parece que teve manipulação aqui, manipulação ali. O que não pode agora é o Partido Democrata fazer o mesmo papel. Ouvi mais cedo também na análise do Jornal Gente a informação de que alguns advogados, representantes dos democratas já estão se movimentando. Perdeu a eleição, aceita, volta para a base, retoma um discurso que pelo jeito não convenceu o eleitor e planeja os próximos 4 anos. Isso é o princípio da democracia e isso, a menos que você tenha qualquer indício de fraude. Se for só aquela voz na sua cabeça ou a sua vontade de ter ganho, aceita, reconhece, faz papel de oposição, cobra, fiscaliza e se planeja para os próximos 4 anos. Isso é democracia. Quem ganha, assume e governa para todos. Quem perde, avalia onde errou e planeja a próxima eleição. Que seja assim também nos Estados Unidos e que seja assim na eleição de 2026, qualquer que seja o resultado. A vontade do povo tem que ser respeitada na urna. Mensagem de áudio que nós compartilhamos também com o nosso ouvinte. Bom dia, amigo Heitor. Bom dia. Vou falar um pouco da eleição americana. Diga. Dos Estados Unidos, que o Donald Trump ganhou. O Donald Trump, ele é a cara dos Estados Unidos. Acho que foi, sensacional. Foi maravilhoso a vitória dele. Para os americanos, que eu acho que até merece ter o Donald Trump como presidente. Lembrando que nos Estados Unidos a eleição é completamente diferente. Em alguns estados as leis são diferentes. Na verdade, eles fazem a eleição do jeito que o estado que eles querem. Os republicanos mudaram muito, queriam que a parte do eleitorado dos democratas não votassem, e foi o que aconteceu. Mas é assim mesmo. Parabéns a eles, vão ter o que merece. É uma coisa, Heitor, tem uma coisa. Como dizia minha avó, quem pariu Mateus, que embale. E por sinal, eu tenho Mateus, eu sei como é que é, como filho. Mas valeu, grande abraço aí. Essa mensagem do Marcos Silva Bedin está sempre conosco hoje também, trazendo a sua voz, a sua participação, falando sobre as eleições norte-americanas. A mensagem também ainda sobre este assunto, o Edson Elias escreve pra gente. Bom dia, Heitor. Em qual Lula devemos acreditar? No que disse hoje que a democracia é a voz do povo e deve ser respeitada, ou no que disse dias atrás que a vitória de Trump seria
o nazismo com outra cara. A declaração feita pelo presidente Lula foi na segunda-feira, início desta semana, em entrevista a um canal francês TF1. O conteúdo foi divulgado no Brasil, mas também repercutido na Europa, quando Lula sugeriu que a vitória do candidato Donald Trump significaria uma volta do fascismo e do nazismo. Fez referência ao ataque ao Capitólio em Washington em 6 de janeiro de 2021. Coincidência? Data próxima ali, 6 de janeiro ou 8 de janeiro? Para ele, Kamala é muito mais seguro para a preservação da democracia do país. E emendou afirmando que temos o ódio destilado todo santo dia. As mentiras não apenas nos Estados Unidos, na Europa, na América Latina, vários países do mundo. É o fascismo e o nazismo voltando a funcionar com outra cara. Eu não sei se entrar em contradição a fala do presidente Lula, porque uma coisa é ele não gostar do candidato, a outra é ele não reconhecer a vitória do candidato, Edson. A opinião do presidente nesse momento, ela é compartilhada com outros líderes, inclusive na Europa. Agora, foi o povo americano quem elegeu Donald Trump. Foi o eleitor americano quem, dentro da regra democrática, escolheu o ex-presidente para assumir o cargo nos próximos 4 anos. Então isso tem que ser respeitado. E aí fica a dúvida sobre como será a relação entre Lula e Donald Trump agora pelos próximos 4 anos. Honestamente, eu acho que o Donald Trump não está nem aí para o que acontece com o Brasil. Ele tem os problemas americanos para se resolverem, ele tem a política interna, ele tem a economia interna, e as análises com as quais eu concordo apontam que Donald Trump ganhou a eleição pela economia local. Às vezes a gente está tão inserido num contexto ideológico que a gente não consegue dar um passo atrás e perceber que o que decide eleição é economia. É se as pessoas estão conseguindo chegar ao fim do mês com o salário completo. Se conseguem ir ao supermercado e fazer render aquela grana. Levar carne para casa, levar comida, levar alguma coisinha a mais no fim do mês, sobrar um dinheirinho para comer uma pizza com a família. No fundo é isso que define eleição. É a economia do supermercado, é a economia das contas pagas. Aqui e nos Estados Unidos. Existe esse ufanismo, esse lado ideológico? Óbvio. Isso faz parte da eleição, sim, e será assim também no Brasil em 2026. Agora, quem vota na direita ou extrema-direita, quem vota na esquerda ou extrema-esquerda no Brasil, não vai mudar de opinião porque Donald Trump ganhou ou perdeu. Existe um meio que é um Brasil real, que é um país que não está tão preocupado se é direita ou esquerda, que é quem decide a eleição no fim das contas. O que vai decidir a eleição de 2026 no Brasil não é se o Donald Trump vai ter uma boa relação com o Lula ou não. É se essa relação mexe com a nossa economia ou não. Se nós teremos daqui 2 anos, ou quase isso, menos de 2 anos, se nós teremos um país caminhando com as próprias pernas, com boas relações internacionais, ou se o Brasil vai sofrer consequências e sanções pelo presidente Lula não ser um aliado de primeira ordem de Donald Trump. O grupo bolsonarista acredita que Donald Trump, como aliado, vai estar presente 100% na vida brasileira. Impeachment de Alexandre de Moraes, as pautas que hoje ainda estão no Congresso, como, por exemplo, a anistia aos invasores em Brasília do dia 8 de janeiro. Eu acho que o Trump não está nem aí para isso. Tem guerra na Ucrânia, tem guerra no Oriente Médio, tem economia local, tem eleições para planejar também daqui 4 anos. Vai lembrar do Brasil quando tiver alguma reunião ou quando algum assunto do Brasil interferir na necessidade dos americanos. Agora, o brasileiro que vive nos Estados Unidos de maneira ilegal, esse pode se preparar, porque aí é promessa de campanha de Donald Trump, uma deportação histórica de quem não está com documentação em dia, de quem eventualmente estendeu, pegou um prazo ali, aquele visto para ficar um tempo, passou do tempo, mas não está fazendo mal para ninguém, está movimentando a economia. Donald Trump deixou muito claro o que ele pensa a respeito deste imigrante. E tá sim de brasileiro lá. É que às vezes o brasileiro se esquece que ele também é latino-americano. Às vezes o brasileiro ele pensa que ele é norte-americano, ele pensa que ele é europeu, porque o avô é europeu, porque a descendência é europeia. O mundo enxerga a gente como
Latinoamérica, terceiro mundo, país subdesenvolvido. Não pense o contrário disso, não. E não acho que Donald Trump morra de amores pelo Brasil. São 11h04. Quem mais está conosco? A mensagem do Edmilson. Mandou 2 olhinhos aqui, atentos, está atento à nossa programação, está atento aos nossos comentários, às nossas análises e principalmente à participação de quem está conosco. Temos mais uma mensagem de áudio. Vamos compartilhar e depois seguimos com os outros assuntos, porque tem muita coisa acontecendo em Campinas e região também, mas a participação do ouvinte é sempre fundamental no nosso Manhã Bandeirantes. Bom dia, Alfredo. É a Leda que está falando. Oi, Leda. E aí eu me lembro muito bem que o Lula disse que a Câmara, ela seria melhor para o povo. Né? Então, ele não estava assim, em nenhum momento pensando na vitória do Trump, né? Que, na minha opinião, ele é melhor para todo mundo. Porque, na verdade, que a gente vê que o Brasil depende muito dos Estados Unidos ainda, e que os Estados Unidos é o coração do mundo. Então, ele estava confiantemente na Câmara. Isso é muito bom, né? O Trump ter ganho, tá bom? Obrigada. Nós é que agradecemos a participação da Leda, né? Ela se apresentou. Leda, conosco, final telefone 4620. Participação é sempre importante e a pluralidade de opinião é a marca do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Às 11h06, um rápido intervalo. Na volta, tem edital em Campinas para micro e pequeno empreendedor que queira participar da famosa Feira Hippie da cidade. E ainda novidades sobre a Justiça Eleitoral Brasileira retomando o atendimento para quem ou precise tirar o título, trocar o domicílio eleitoral ou tem alguma pendência que possa ser prejudicial para os próximos anos. E vamos a Brasília saber o que os nossos deputados e senadores andam fazendo neste fim de ano e com tantas pautas econômicas ainda a serem analisadas e votadas. O intervalo é rapidinho, na volta tem esses e outros assuntos para você aqui na RB. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região. Acesse recap.org.br. Nossa área, a opinião dos nossos craques sobre tudo de Guarani e Ponte Preta e dos times da região. Carlos Henrique, a melhor e mais premiada equipe esportiva do interior paulista. De segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia. Siga e assista no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. LG Mota Imóveis. A imobiliária campeã em vendas apresenta LG Mota Meg Store, o shopping de imóveis de Campinas e região. Uma mega estrutura no coração do Cambuí, na Avenida Coronel Silva Teles 387, esquina com a Rua Coronel Quirino. São 60 empreendimentos no mesmo lugar, direto dos principais incorporadores do país. São imóveis comerciais e residenciais. Para moradia ou investimento, nosso telefone é 19 3722 7740 e nossas redes sociais, @LG Mota Imóveis. Assista ao programa Circuito Imobiliário todo sábado, às 8h30 da manhã, na Band Mais TV. E ouça na Rádio Bandeirantes toda sexta e sábado, às 10 da manhã. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes.
A primeira semana de novembro começou com variação de nebulosidade em todo o estado de São Paulo, ocasionando pancadas de chuva isoladas de fraca a moderada intensidade em praticamente todas as regiões. A frente fria já avança pelo sul do país e deve chegar ao estado de São Paulo no final desta quinta-feira, trazendo instabilidade para todas as regiões. Ao longo de toda a noite da quinta-feira e durante a sexta-feira, haverá condição de pancadas de chuva de forte intensidade, principalmente nos municípios da faixa leste do estado. As rajadas de vento poderão atingir os 70 km por hora. No sábado, com o afastamento da frente fria, haverá momentos com pancadas de chuva isoladas, mas os acumulados serão menores. No domingo, o céu ficará com poucas nuvens e deve chover de modo isolado. As temperaturas subirão mais em relação aos dias anteriores. As condições de chuva ao longo de toda a semana aumentam o risco de alagamentos, enxurradas e deslizamentos de terra. Além disso, poderá haver queda de raio e granizo, principalmente na quinta e sexta-feira. De Campinas, Amanda Florentino. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Horas e 10 minutos, 11 horas 10 minutos, de volta com o nosso Manhã Bandeirantes aqui na Rádio Bandeirantes Campinas, trazendo informação para você que é pequeno microempreendedor individual, você que tem uma pequena empresa. Você sabe que um dos espaços do comércio popular em Campinas mais tradicionais é a chamada Feira Hippie, a feira que fica ali no centro de convivência, numa região extremamente movimentada, e também mexe diretamente com a economia da cidade. E um novo edital foi aberto para novos expositores fixos na Feira Cultural do Centro de Convivência. Bairro do Cambuí, para onde nós vamos acionar o repórter Everton Ramos, que vai trazer o detalhe sobre esse edital e, mais do que isso, quem estiver interessado, como pode participar. Everton Ramos, bom dia para você, meu amigo. É isso mesmo, viu, Heitor? Bom dia para você, para todo mundo que está acompanhando o Manhã Bandeirantes. A Prefeitura de Campinas, através da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, lançou nesta segunda-feira o edital para a seleção de novos expositores fixos na Feira Cultural do Centro de Convivência, mais conhecida como Feira Hippie, que ocorre aos sábados e domingos na Praça Imprensa Fluminense, que, como todo morador de Campinas, a gente conhece como Feira Hippie, né? Aqui no bairro Cambuí. O processo ele é aberto para pessoas físicas e jurídicas que sejam MEI, microempreendedor individual ou microempresa. E, detalhe, essas pessoas, esses candidatos, os interessados, precisam também morar em Campinas ou na região metropolitana de Campinas, na ERMC, perdão. As inscrições, elas foram abertas ontem e vão até o dia 19 de novembro, ou seja, são 14 dias, 2 semanas, e oferecem um total de 102 vagas em diversas categorias. Vou citar algumas delas: artesanatos, artes visuais e artes plásticas, costuras criativas, uma que muito me interessa, inclusive, Heitor, comidas de rua, antiguidades e colecionismo, além de produtos autorais e com identidade. O edital, então, vai definir os selecionados que vão ter a chance de participar dessa feira, que é realizada das 9 da manhã às 2 horas da tarde. Feira Hippie, inclusive, que é uma das mais tradicionais de Campinas e que oferece espaço para expositores venderem produtos variados, promovendo a economia criativa e o comércio local. Heitor, já para finalizar, essas inscrições, elas devem ser feitas, lembrando, até o dia 19, para quem está interessado, até o dia 19 de novembro, num site de forma online, no portal de cultura da Prefeitura de Campinas. Então vamos lá, portalcultura.campinas.sp.gov.br/editais.
É nesse site, inclusive, que além das inscrições, os interessados vão encontrar mais detalhes, como o edital completo com todas as informações. Então, repetindo, portalcultura.campinas.sp.gov.br/editais, todas as informações, então, dessa seleção. Todos os detalhes dessa seleção. Em 14 dias as inscrições começaram ontem, vão até o dia 19, só para dar aquela repassada. Interessados devem ser microempreendedor individual ou ter uma microempresa, no caso pode ser pessoa física ou jurídica, e morar em Campinas ou na RMC. 102 vagas para então expor seus materiais, seus produtos aqui na Feira Hip, no Centro de Convivência de Campinas. Heitor. Muito obrigado, Everton Ramos. O Edmilson conosco aqui, ele tá lembrando o seguinte: sou da época em que a feira era na Praça Carlos Gomes e, convenhamos, era muito mais gostoso. Onde a feira é hoje só tem um problema muito chato: não tem onde parar carros. Em algum momento, algum dos administradores foi questionado sobre a possibilidade da feira voltar para a Praça Carlos Gomes. Ou seja, o senhor Salvetti já foi questionado a respeito. E ali no Centro de Convivência tem uma concorrência grande, né, com bares que são super tradicionais, movimentados em Campinas, City Bar principalmente, mercados. Então ali realmente não é fácil para parar o carro, né? E o transporte público, tem ônibus que passam ali, eu acho que tem um ponto próximo ao posto da Polícia Militar, né? Mas para dar a volta ali é grande, é longa a praça. Enfim, sugestão aí de quem viveu. Desde que vim para Campinas, a Feira Hip já era no ponto que é hoje, no Centro de Convivência. O que precisa dar vida para o Centro de Convivência também, né? Tem a reforma do Teatro de Arena, ali do Centro de Convivência, que diz a lenda, sai do papel em breve. Tem o próprio Centro de Convivência em si precisando ter mais vida, então quem sabe essa é uma oportunidade, inclusive para o próprio comerciante. Porque se você tem atividades culturais naquele espaço, quem tem a feira fixa, quem tem a barraquinha, consequentemente tem um fluxo maior de gente e assim um incentivo maior para a economia local. A mensagem que chega aqui do nosso ouvinte Wagner Marcondes: um ótimo dia para você, Wagner. Sobre as tais bandeiras tarifárias da energia elétrica, como é fácil fazer o consumidor de trouxa nesse país e fazer ele pagar a conta. O lobby das termoelétricas, não é isso? O paizinho cansado esse mandando aquele meu Deus. Wagner, muito bom dia para você. Obrigado também pela sua participação. Fechando aqui a participação com o Antônio Gonçalves Bosco, desejando bom dia pra gente. Tem algumas outras mensagens aqui de gente que, não sei, tá se sentindo ofendida pela derrota da Kamala Harris. Outras pessoas se sentindo vitoriosas pela vitória de Donald Trump. Só para fechar esse assunto, a gente já tá brigando por causa da política nossa, vai brigar pela política dos Estados Unidos agora também. Se o presidente Donald Trump não fugir das regras democráticas, não sair daquilo que está na Constituição, não vai mudar nada. É só mais um presidente que passa para um cargo de 4 anos, que pode ser bom ou ruim, que os americanos vão amar ou que vão odiar, e com algumas das consequências para o Brasil, mas que não são diretas, impactantes. O crescimento da extrema-direita é uma coisa. Isso vai fazer, sim, com que a eleição de 2026 tenha uma outra observação. Agora, a posse do presidente, políticas locais, combate de Donald Trump à inflação, vai ser mais um presidente por 4 anos, se ele não romper com a democracia. E é aí que se espera que um país como os Estados Unidos tenham as suas instituições definidas e fortes. Aí é mais um que passa, que pode fazer o sucessor, pode não fazer o sucessor. A gente tem que voltar a normalizar a eleição. A gente tem que voltar a observar a eleição como resultado da população nas urnas. E que os personagens respeitem isso. Eu entendo o temor, porque Donald Trump flertou em vários momentos com a exceção. Mas o povo americano escolheu. Então que seja respeitada essa decisão. Vamos preocupar com
nossos problemas. Gente, vocês estão brigando por causa de Donald Trump e Kamala Harris. 11h19. A nossa eleição é só em 2026. Mas até lá, muita gente precisa regularizar o próximo passo para votar, o próprio título de eleitor. Depois das eleições municipais em segundo turno, a Justiça Eleitoral retoma os atendimentos tanto online quanto presenciais. Para quem tem alguma pendência, sugestão, a hora é essa, porque deixar para próximo da eleição vai pegar fila, pode não dar tempo, os prazos podem ficar apertados e agora tem aí 2025 inteira pela frente. O final de 24, o ano que vem, sem eleições para o brasileiro. E o Guilherme Selegato conversou com o Dr. Luiz Antônio Torrano, juiz eleitoral, explica um pouco mais de quais são os serviços retomados pela nossa Justiça Eleitoral. Suspensos desde o dia 9 de maio devido às eleições, os serviços eleitorais foram retomados tanto pela internet no autoatendimento quanto de forma presencial nos cartórios. Para esse atendimento, é preciso fazer um agendamento prévio pelo site do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, no tre-sp.jus.br. Entre os serviços estão emissão de título, atualização de dados e transferência de domicílio eleitoral. Já para quem vai tirar o título pela primeira vez ou precisa de outro serviço e ainda não teve a biometria coletada, será preciso comparecer presencialmente ao cartório. Ao realizar o agendamento, o solicitante pode escolher o cartório mais próximo da sua residência, de acordo com a disponibilidade de vagas, e preencher os dados solicitados. As unidades atendem de segunda a sexta-feira, das 11 da manhã às 5 da tarde. Qual é o problema de não estar quite com a Justiça Eleitoral? O problema são vários. Por exemplo, pode ter seu CPF cancelado eventualmente, não pode prestar concurso público. Se for funcionário público, tem que comprovar a administração pública que participou das últimas eleições, né? Enfim, são vários sabores que as pessoas podem ter não estando quite com a Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral reforça para que a população fique atenta em relação a golpes. Não é cobrado nenhum valor para a prestação de serviços relacionados ao título de eleitor, apenas em casos de multas para os eleitores que tenham deixado de votar ou justificar na eleição. Em caso de dúvidas, é possível entrar em contato com o atendimento telefônico do TRE São Paulo, pelo número 148, para obter mais informações sobre os serviços eleitorais. Agora são 11h21 para a gente falar sobre Brasília. Vamos conversar com o repórter Caian Messina. O Caian preparou uma reportagem para explicar a polêmica do BPC. O ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, afirmou categoricamente que não vê espaço para que a área seja afetada pelos cortes estudados pelo governo. Ele argumenta que as despesas com previdência são obrigatórias. Declaração feita após uma reunião da bancada do PDT para apoiar Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, na disputa pela presidência da Câmara dos Deputados. Então eles se reúnem primeiro para decidir a vida deles. Aí depois falar, a gente precisa pensar também em outras coisas. Tem outros assuntos aqui, por exemplo, corte de gastos do orçamento. O ministro falou ainda que tanto ele quanto o presidente Lula são contrários à política de redução da valorização do salário mínimo. E aí que entram em jogo três letrinhas. BPC. O BPC é o benefício de prestação continuada. E aí que entra a disputa de quem entende que uma revisão vai bem, um controle dos gastos, mas se você corta do BPC, você tira uma das principais bandeiras do governo federal. O Caian Messina vai explicar pra gente o que é esse BPC e de que maneira ele está se tornando uma dor de cabeça na política econômica do presidente Lula. Um programa que custa 118 bilhões de reais e atinge 6 milhões de pessoas é definido pela equipe econômica hoje como um problema para o governo. O número de concessões do BPC, benefício de prestação continuada,
deu um salto de 40% só nos primeiros 9 meses do ano. A suspeita de fraude, envolvendo pelo menos 1 milhão de CPFs. O BPC repassa um salário mínimo mensal para quem tem renda inferior a R$ 353 por mês, principalmente idosos e pessoas com deficiência. Os ministros da Previdência e do Desenvolvimento Social foram chamados ao Planalto para discutir o programa. A ideia é endurecer as regras. As normas previstas no recadastramento anunciado em setembro se tornariam lei. Assim, para receber o BPC, seria necessário fazer prova de vida anual, cadastramento facial e cruzamento de informações com um CAD único. A economia prevista é de mais de 30 bilhões de reais por ano. Mas mexer em benefícios sociais é algo que desagrada ao presidente. Por isso, a dificuldade de fechar os cortes nos gastos. A Previdência deve ser a área mais afetada, ao lado de outros ministérios com o orçamento alto, como saúde, educação e cidades. Também foi discutido desvincular os gastos obrigatórios com saúde e educação da Receita, passando a incluir esses pisos na regra fiscal para tentar segurar a dívida pública. As mudanças devem estar numa proposta de emenda à Constituição para votação no Congresso. O desafio é analisar a proposta num calendário apertado, que tenha a regulamentação da reforma tributária já na fila para ser examinada na primeira semana de dezembro. Quando você começa a trabalhar em novembro, o calendário realmente fica apertado nessa reta final do ano. É o que acontece em Brasília, que ontem também à noite, enquanto muita gente estava de olho na eleição norte-americana, os deputados sabiam que eles poderiam votar um projeto polêmico. O projeto que cria novas regras para a execução das emendas parlamentares. E foi aprovado com folga, 330 votos a favor e 74 votos contrários, logo após a aprovação da urgência no plenário. Segue da Câmara para o Senado, onde também recebeu uma sinalização positiva do presidente Rodrigo Pacheco, que deve votar ainda neste mês. O texto ele vai sobrepor ao projeto apresentado anteriormente pelo senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, apresenta detalhes sobre como os deputados vão ter garantidas as suas cotas, as suas emendas, o seu dinheiro para mandar aos seus redutos eleitorais, até porque daqui 2 anos, ou menos do que isso, tem eleições e reeleição para os deputados. 11h26, nosso Manhã Bandeirantes fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua mensagem. E a partir de agora, o noticiário esportivo é o destaque na Rádio Bandeirantes com Carlos Henrique, repercutindo a volta de João Brigatti à Ponte Preta. A Ponte confirmou que João Brigatti será o treinador para as 3 últimas rodadas, na expectativa de salvar a macaca do rebaixamento, como aconteceu no ano passado. As notícias do Guarani na reta final da Série B e tudo o que acontece no futebol brasileiro e mundial é a partir de agora destaque da RB. Um grande abraço, obrigado pela sua audiência. O Manhã Bandeirantes volta amanhã a partir das 10 da manhã. Até lá. Manhã Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Os fins de semana na Band terão muito futebol. Brasileirão Série B. Os jogos dos times paulistas e os grandes do Brasil. Guarani, Ponte Preta, Santos. Estão na tela da Band. Acompanhe as rodadas desse campeonato super disputado. A emoção do futebol está na tela da Band. Brasileirão Série B 2024. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes.
As obras de concretagem de pontos de ônibus avançam para mais um trecho da Avenida Brasil, na região do Jardim Chapadão, a partir desta quarta-feira. Para viabilizar os trabalhos, a Endec interdita parcialmente ao tráfego de veículos um trecho da avenida no sentido bairro Centro. O bloqueio parcial tem início às 8h30 e deve prosseguir de forma ininterrupta por cerca de 7 dias, a depender das condições climáticas. A faixa direita da via ficará fechada ao trânsito no ponto anterior ao cruzamento com a Avenida Barão de Itapura, em frente ao Instituto Agronômico de Campinas. A faixa da esquerda estará liberada para a circulação de veículos normalmente. O ponto, que será desativado temporariamente, recebe a substituição do pavimento asfáltico por concreto. Não haverá impactos nos trajetos das linhas e os usuários deverão utilizar as paradas próximas. Desde o último dia 30, outro trecho da Avenida Brasil recebe os trabalhos. São as vias Gonçalves César e a Dr. Barros Monteiro, também no sentido centro. Outras paradas localizadas na Avenida Brasil foram concretadas ao longo do mês de outubro. Agentes da mobilidade urbana sinalizam a interdição, orientam condutores e monitoram a região impactada. De Campinas, João Almeida. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu